Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ainan e a gente vai começar com o nosso bloco de humanas, tá? A gente vai estudar português, inglês, história e geografia nesse período, tá, pessoal? Nossa primeira aula de hoje vai ser de português, tá? E a gente vai estudar os verbos. Se vocês derem uma olhadinha na apostila, tá? Vão ver que esse primeiro assunto é bem grande, tá? Os verbos têm muito assunto, então a gente vai dividir essa aula em dois, tá? Então, nessa primeira aula, que é verbo parte 1, a gente vai estudar até a flexão, tá? Que são verbos regulares e irregulares. Na aula da semana que vem, a gente vai estudar mais um pouquinho sobre cada um desses dois tipos de flexão verbal, tá? E a gente vai terminar o nosso assunto, vai saber lá das orações, tá, pessoal? Então, vamos lá, abre a apostila, vamos acompanhar para a gente estudar um pouquinho sobre os nossos verbos, tá? O que seriam, então, os verbos? São palavras que elas vão indicar ações, né? Estados ou processos que são praticados e sofridos pelo sujeito, ou que vão fazer afirmações a respeito, por exemplo, tempo, que pode ser presente, passado e futuro, como a gente já sabe, tá? Então, vamos ver exemplos de verbo, ó. Os meninos visitam a exposição Leonardo da Vinci. Então, quem visitou, né? Os meninos. Então, o nosso verbo vai ser visitam, tá? Porque o sujeito, né? O que o sujeito está praticando, que é visitar. A menina tirou notas boas, né? Boas notas. Então, quem tirou boas notas? A menina. Então, a menina é o sujeito. E tirou vai ser o nosso verbo. Daniel mostrará o celular aos amigos. Quem vai mostrar o celular aos amigos? Daniel. Daniel é o sujeito e mostrará é o nosso verbo. Carolina estava na escola. Quem estava na escola? Carolina. Então, a gente sempre faz essa pergunta. Quem fez o quê? Quem estava fazendo é o sujeito. E o que ele fez é o verbo. Então, ó, Carolina estava na escola. Então, estava é o verbo. Carolina é o sujeito. Marta adoeceu. Quem adoeceu? Marta. Marta é o sujeito e adoeceu é o nosso verbo, tá? Então, na primeira frase, a gente viu que visitam é uma ação que está ocorrendo agora, no presente. Ó. Os meninos visitam a exposição. Já tirou foi uma ação que foi feita no passado. E ainda a apostila diz que foi no pretérito perfeito. A gente vai ver um pouquinho mais sobre os tempos verbais, tá? Na terceira frase, ó, mostrará. Daniel mostrará. Quer dizer que ele ainda não mostrou. Então, é o quê? Futuro. Ó, Carolina estava. Quer dizer que agora ela não está mais. Então, é o quê? Passado, né? Pretérito. Na quinta frase, Marta adoeceu. Quer dizer que agora ela adoeceu ontem, né? Pode estar doente ainda, mas ela não adoeceu hoje. Então, é o quê? Pretérito perfeito, tá? Então, o verbo, ele é flexível, né? A classe de palavras que tem mais flexibilidade. E ele vai variar em tempo, modo, pessoa e número. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada uma dessas flexões? Vamos lá. Ó, tempo. O tempo vai indicar o momento que a gente está realizando a ação. Então, ó, o tempo presente é o que está acontecendo agora, nesse momento. O pretérito ou passado é o que aconteceu no momento anterior à enunciação da frase, né? Na hora que a gente falou a frase. Então, ó, a professora iniciou a aula há alguns minutos. Então, tem um tempinho que eu iniciei a aula, não é verdade? O futuro é uma ação que vai acontecer o quê? Posteriormente, vai acontecer depois do tempo que a gente está enunciando. Lembra que Daniel mostrará o celular aos amigos? Então, ele ainda vai mostrar. Então, é o quê? Um tempo futuro, tá, pessoal? Então, essas são as três formas verbais que a gente tem, tá? O pretérito, que é o passado, né? Ele pode ser imperfeito, porque é uma ação de modo contínuo que aconteceu. Então, é uma coisa que aconteceu continuamente, ó. Ele lia os livros com muito interesse. Então, ele lia o quê? Muito, tá? Então, é uma ação que está o quê? Repetindo. Já o
pretérito perfeito é uma ação que aconteceu e terminou ali no passado mesmo. Ó, se ele lia, quer dizer que ele ainda estava lendo, né? Que ele lia continuamente. Já no pretérito perfeito, ele leu os livros com muito interesse, né? Então, ele leu, acabou o livro, vida que segue. Já o pretérito mais que perfeito vai ser uma ação que foi anterior a outra ação. Então, ó, ele lera os livros com muito interesse. Esse aí é o pretérito mais que perfeito, tá, pessoal? Já o futuro, o presente é só presente mesmo, viu, gente? Aconteceu, tá acontecendo aqui agora. Já o futuro e o pretérito, eles têm divisão dos tempos, tá? O pretérito a gente viu que tem o perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E o futuro tem o pretérito imperfeito, né? Que é a ação que aconteceu no momento posterior. Por exemplo, ó, comprarei o bilhete de avião, tá? Então, comprarei é uma ação que vai acontecer ainda. E o perfeito é uma ação futura que vai concluir antes de outra ação. Então, ó. Ai, professora, eu não tô entendendo. Calma, pessoal, ó. Vamos ver uma frase. Uma frase muda tudo, ó. O imperfeito é o quê? Comprarei o bilhete de avião. Eu vou comprar. No futuro. Não sei que horas. Mas o futuro perfeito diz o quê? Eu terei comprado o bilhete antes de chegares. Quer dizer que antes da pessoa chegar, eu já vou ter comprado o meu bilhete de avião. Então, eu estou dizendo, eu estou concluindo, né? Dizendo que eu vou concluir uma ação antes de ter concluído outra ação, né? Que a pessoa vai chegar ainda, também vai chegar lá no futuro. Mas eu vou comprar meu bilhete de avião antes dela chegar, tá? Então, é uma ação que precede outra, tá bom, pessoal? A gente viu os tempos. Agora, a gente vai ver os modos verbais, tá? É uma atitude do emissor em relação ao fato que está sendo apresentado. Ó, vamos lá. O modo indicativo é um fato real, tá? Por exemplo, os teus amigos foram ao cinema. Real, foram ao cinema. Aquele cão morde. E eu fui à escola esta manhã. Tudo isso tá no indicativo, no modo indicativo. Já o modo subjuntivo, né, como o próprio nome já diz, é o que está tendo uma possibilidade de acontecer. Por exemplo, ó, seus amigos foram ao cinema, quer dizer que eles foram, então é real. Mas o modo subjuntivo diz assim, ó, é possível que eu vá amanhã ao cinema. Então indica o quê? Uma possibilidade, é uma coisa que pode acontecer, tá? Uma dúvida, talvez eu apareça por lá, né? Ou então um desejo, gostava que visses o filme, tá, pessoal? Vamos lá. Modo imperativo. O modo imperativo pode exprimir o quê? Uma ordem, por exemplo, sai daí para fora, né? Um conselho, preste atenção ao atravessar a rua, um pedido, né? Ajuda-me a fazer os trabalhos de casa. Então, a gente viu que o modo indicativo, né, é uma coisa real. O modo subjuntivo é uma coisa que tem possibilidade de acontecer. E o modo imperativo é que a gente está dando uma ordem, um conselho ou pedindo algo a alguém, tá? O modo condicional é que a gente vai considerar a realização da ação, só que vai depender de uma condição, né? Por exemplo, ela ficaria muito contente se eu lhe oferecesse esta prenda. Já o modo infinitivo vai indicar uma ação de uma maneira vaga, ou seja, vai ser abstrato. Por exemplo, ó, para comer bem só aqui, tá? Então, esses são os modos verbais, tá? A gente ainda tem umas formas impessoais, tá? Que vão equivaler a nomes ou adjetivos, que seriam as nossas formas nominais, tá? As formas nominais dos verbos são o quê? Infinitivo, gerúndio e particípio, tá? Infinitivo é quando a ação é propriamente dita, tá? A gente não situa essa ação no tempo. Então, a gente vai aproximar essa da ação substantiva, tá? Ele vai dar nome à ação, tá? Por exemplo, brincar é divertido. Brincar de quê? Não sabemos, mas brincar, no geral, é divertido. O particípio, ele é regular, né? Quando a gente termina em ado ou ido, tá? E é o resultado do processo verbal, é uma ação que já foi realizada.
Por exemplo, eu tenho comido a sopa, então estou comendo lá, já comi. O gerúndio é quando a gente termina com NDO, né? Vai ser uma ação em andamento, um processo que ainda não foi finalizado e desempenha funções, né, que vão ser parecidas com de um advérbio ou de um adjetivo, né? Por exemplo, nós estamos trabalhando nisso, tá, pessoal? E a gente tem também a flexão por pessoa. A gente já viu o tempo, já viu os modos, já viu as formas nominais dos verbos e temos também as pessoas gramaticais, que são 3, tá? A gente tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular e a gente tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural, tá? Então, vamos lá, ó. A primeira pessoa é eu, a segunda pessoa é tu. A terceira pessoa é ele ou ela. A primeira pessoa do plural é nós, a segunda é vós e a terceira é eles ou elas, tá? Então, a gente consegue aí fazer 2 flexões para cada pessoa, ó. Por exemplo, eu gosto ou eu gostei. Tu gostas ou tu gostaste. Ele gosta ou ele gostou, tá bom, pessoal? E em número, o verbo pode ser tanto singular quanto plural. Ele tá no singular, né? A gente viu na primeira pessoa, eu, tu ou ele. E no plural, nós, vós e eles, tá bom? E quanto à sua flexão, o verbo pode ser regular e irregular, tá? E isso vai ser de acordo com as formas de conjugação a quais esses verbos pertencem, tá? Então, são 3 tipos de conjugação, de acordo com o término da palavra, tá? Os primeiros verbos, a primeira conjugação vai ser aqueles que terminam em ar, o segundo é que terminam em er e o terceiro é que termina em ir, tá? Então, ó, nos verbos regulares, o que seriam os verbos regulares? Aqueles que não têm alteração no radical, tá? E vai terminar de acordo com o modelo, ó. A primeira conjugação, amar, eu amo. A segunda conjugação, bater, eu bato. E a terceira, partir, eu parto. Então, todo mundo termina com a mesma letra, não sofre ali no radical. Já o irregular vai ter alteração no radical e na terminação, ou os dois ao mesmo tempo, tá? Então, não vai ter um modelo de conjugação, cada um conjuga de um jeito. Por exemplo, o verbo dar. Na primeira conjugação, eu dou. Na segunda conjugação, caber, eu caibo. E na terceira, ouvir, eu ouço. Então, o verbo regular segue o modelo lá de conjugação, já o irregular não vai sofrer o modelo de conjugação, tá? Cada um vai conjugar de uma forma. Na próxima aula, a gente vai ver, é rapidinho, né? Vai ver também como é que se flexiona, como é que se conjuga os verbos regulares e os irregulares. E a gente vai ver um pouquinho sobre o resto do assunto aí de verbos, tá, pessoal? Não esqueçam de responder a atividade, eu vou postar lá no grupo para ganhar a presença da aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.